Olá, vamos lá para a nossa nona mesa da Tarrafa Literária. O encontro com o escritor Arnon Grunberg, holandês Arnon Grunberg. E para mediar essa mesa, vou chamar o jornalista Gustavo Klein. Aplausos para o Gustavo, por favor. Boa noite, estão ouvindo? Penúltima mesa da Tarrafa, é sempre muito bom estar por aqui. A gente vai receber o jornalista, escritor, ator, roteirista, apresentador de TV, ele já foi um pouco de tudo, 20 livros publicados, o segundo aqui no Brasil esta semana. Vamos receber com muitos aplausos Arnon Grunberg. That's me. Arnon, enjoying Brazil, your Brazilian adventure? Till now, yes, very much. I arrived on Wednesday night and had a few events on Thursday, on Saturday. So I haven't had much time to do sightseeing, but I'm having a good time here. Sim, o Arnon chegou aqui quarta-feira à noite. Ele teve alguns eventos na quinta-feira. Na sexta-feira foi à Livraria Cultura em São Paulo lançar o novo livro dele, que é O Homem Sem Doenças, e participou de uma sessão de autógrafos também ontem, na Hebraica, e explicou a obra dele lá para as pessoas que estavam atendendo ao evento na Hebraica, e foi muito interessante as relações estabelecidas lá com a obra dele. Vou perguntar em português, você vai traduzindo para ele, acho que é mais fácil para o público. Vou começar perguntando para um cara que viveu da escrita a vida inteira e que prefere, inclusive, ele disse que ele começou a escrever justamente porque ele escrevia cartas, porque não era muito bom de comunicação interpessoal, ser o centro das atenções, como aqui. Arnon, Gustavo is asking about you started to writing letters. Yes. And because you faced some problems with Interpersonal communication. Yes. Interpersonal communication. What do you feel to be in the middle of the attention, the center of the attention for the people, like here? Well, there was a time when I was 18 or 19 that I really hated making phone calls. And instead of making phone calls, I wrote long letters to people. And often they wouldn't answer, by the way. But this was more than 20 years ago, and I got used to be on a stage or to receive some attention. But it's very true what Gustavo says, that the work of an author is done when he is alone. So an author basically does his work when he's sitting in his apartment or in his hotel room and he's writing. So it's always like a compromise, being on stage and being among the readers. That's okay, I don't hate it, it can be fun, often it is fun, but then I have to go back to my own space to do my work, and that's writing. Ok. Há uns anos atrás ele tinha esse tipo de dificuldade, mas ele acabou, como o Gustavo havia perguntado, acabou exercitando isso de certa forma. You practice this, like, and you had some practice about this. Yes, but some when I was quite young, 18, 19, I really was a bit afraid of all these things and even of making phone calls, and that's why I was writing so many letters. Yes. Com os telefonemas, ele tinha uma certa dificuldade com lidar com isso. Aí foi quando ele começou a fazer esse trabalho, né, de escrever as cartas. E hoje ele lida com um certo conforto, né, com relação a essa coisa de estar no meio do palco e ser o centro das atenções. Como é que foi o Arnon criança? How was you as a child? You read a lot? Yes, as a child, my parents were quite old. My father was 59 when I was born. My mother was 44. And my parents were against television. So I was not allowed to watch television. Basically, there was no television in my parental home. So the only thing I was allowed to do as entertainment was reading books. Ok. O Arnon disse que os pais dele eram relativamente mais velhos do que ele quando ele nasceu. Your father was born in 44? My father was born in 1912. He was 59 1912. when I was born. Ok.
And your mother? Was 44. She was 44? born in 1927. Ah, ok. 1927. Ok. E aí eles não tinham uma televisão. Eles não era hábito deles assistir a TV. Então o que sobrava para o Arnon realmente como um hábito familiar para eles era ler livros. Your mother was born in 44. My mother was born in 27, and she was 44 in 71, the year I was born. Ela foi prisioneira no campo de Auschwitz. Pelo que eu... She was prisoner Yeah. in Auschwitz My concentration yeah. camp. Was this an issue at home? It was, of course, it was a burden. It was not something my mother spoke of very often, but it came up. I knew it, and it influenced my life, and it had influenced the lives of my parents, yes. Sim, ela não costumava falar a respeito dessa experiência, obviamente por ser uma questão muito dolorosa para ela, mas isso, com certeza, essa vivência dela, isso esteve com ela, e isso influenciou na vida deles, no dia a dia, na questão do relacionamento deles. Isso refletia, na verdade, né, na forma como ela se comportava, não negativamente, mas as marcas haviam. Continuar só mais um pouquinho nessa tua apresentação de vida, falando da tua adolescência. How was you in high school? In high school, As me, you got expelled from school. yes, that's something we have in common, Gustavo and I. I always was a kind of shy and hardworking child until I turned 14, 15. Then I had my first girlfriend, and I lost interest in school, especially after she told me that she didn't want to be with me. And I had developed the idea that I wanted to be an actor. So I thought, why should I go to school if I want to be an actor? So I told my teachers and my parents that I didn't want to go to school anymore, and that's what I did. I was expelled also because I was so uninterested, and I didn't show up anymore, and I refused to be cooperative. So in school. I'll let you translate. Okay. Por volta de uns 13, 14 anos, ele teve uma namorada e ele achou que não era a hora mais de frequentar a escola. Ele, na verdade, queria se tornar um ator. E, por conta disso, ele acabou fazendo essa opção, que não foi uma coisa muito aceitável para os pais dele. Mas eles de certa forma, disseram que ele não poderia abraçar essa vida e precisaria voltar à escola. E, ao voltar, ele não foi uma pessoa lá muito colaborativa. Né? Não foi um período muito marcante na vida dele, essa questão de ter que retornar porque ele queria optar pela vida de ator. So you didn't got expelled, you got suspended and then stopped. First suspended and then got, first I got suspended, then I was expelled, and the director at that time, Mr. Mantel was his name, he told me, well, you don't fit in, we cannot handle you anymore and you have to go. Ele foi primeiro suspenso e depois foi expulso da escola. Temperamento muito energético para se adaptar, né? Que ele sutilmente classificou como não muito colaborativo. E 2 anos depois dele ser expulso da escola, com apenas 19 anos, ele já mudou um pouquinho essa ideia dele de ser ator. Ele até escreveu algumas peças, mas você fundou a sua própria editora, Your Own Publish, com 19 anos. Como é que foi isso? Como isso aconteceu? Que tipo de literatura você publicava? At the time you created your publishing house. Yes. Which type of literature you used to work there? After I was expelled from high school, I did several things. First, I tried to go to a theater school, and I wasn't accepted. Then I started working for a publishing house of phone books. Yes. And then I started my own publishing house. And I thought that I would specialize in German non-Aryan literature, meaning literature translated from the German language, but written by Germans who were not officially German. But which type of literature? So this German, German, but non-Aryan, meaning of many Jewish German authors, but also like authors that had to go into exile during the Nazi regime. This kind of literature. Okay.
Então, nessa editora que ele acabou fundando, ele publicava trabalhos de literatura alemã, que tinham a ver com a questão também, a ligação dele com a educação judaica, porque o Arnold é de origem judaica, e ele publicava alguns desses trabalhos. But you did some specific style about this romance, fiction, science fiction, or things like Many this? novels. I published 5 novels in my own publishing house, and then I got bankrupt. I lost all my money I had invested. I had saved some money. I lost it. The books got good reviews, but I didn't sell. Algumas novelas, ele acabou publicando 5 livros, ele investiu todo o dinheiro dele nessa empreitada, os livros receberam boas críticas, mas ele acabou perdendo todo o dinheiro. Não venderam. Não vendeu nada, todo o investimento foi perdido. Assim como naquela época. Eu queria lembrar só para as pessoas que umas moças com os papeizinhos, você podem escrever perguntas também. Nós, na parte final aqui do papo, vamos abrir para que eles respondam as perguntas de vocês. In which moment you decided to be a writer? Em que momento que ele decidiu ser escritor dentro dessa coisa toda? That's difficult to say. At the time that I was trying to be an actor, I already wrote, but mainly plays for the theater. And after that, as was said already, I wrote many letters. So I had the ambition. I wanted to be an author, but I didn't know how to be an author, how I started. And because of my publishing house that went bankrupt, I went to the biggest book fair in the world, in Frankfurt, Germany, and I tried to sell my publishing house to another Dutch publisher. And we went to a cafe and then to a restaurant and we talked about it. And at the end of the evening, he said to me, I'm not interested in your publishing house, but I have been listening to your stories all night long, and I think you should write a novel. And basically, this was the beginning of my first novel, Blue Mondays. Okay. Neste período, ele identifica com uma certa dificuldade, mas para mim foi muito claro que ele falou a respeito dessa transição. Ele chegou a escrever alguns textos para teatro, algumas peças, com a ambição dele ele mesmo encenar, porque ele tinha essa vontade de ser um ator. Então, numa feira de livros, uma famosa feira de livros em Frankfurt, na Alemanha, ele tentou vender para um outro editor a editora dele. Essa pessoa disse que não estava interessada na editora dele, mas que havia lido algumas dessas peças que ele havia escrito e que estava interessado, na verdade, no que ele havia escrito. E esse foi o momento de transição dele perceber que ele escrevia bem e que, então, ele tomaria esse rumo, que ele mudaria o foco dele de ser um editor para ser um escritor. E com apenas 23 anos, ele já ganhou o primeiro prêmio importante. In 23 years old, you won your first great prize. Which book? My first novel, Blue Mondays, was published in 1994. And this book won an award for the best first novel in the Netherlands. My first book, my first novel, Blue Mondays, was being published in 94. I was 23. 94, and I won an award. This book won an award for the best debut novel, the best first novel. O primeiro livro dele foi publicado em 1994. Chamava-se Blue Mondays. Blue Mondays. Okay. Blue Mondays, né? Que seria, se nós traduzíssemos literalmente, seria Noites Azuis. E ele ganhou 2 prêmios com esse livro. Assim, the first one was. This was the first. Award. Yeah, this was my first novel. A primeira novela dele, o primeiro romance dele, o primeiro livro dele, ele já publicado, ele já de cara já ganhou esses 2 prêmios. Isso foi em 1994. Ganhou inclusive um prêmio de melhor autor estreante, que depois ele repetiu. Você ganhou 2 vezes. You won twice the same prize. Twice. That's Which year? I won the same prize. Second one. O mesmo prêmio de estreante ele ganhou 2 vezes, em 2 anos diferentes. I have to explain this because you can, of course, only once write your first novel. And I won the award for the best first novel twice. This has to do with the fact that a few years later, in 2000, I wrote a novel under a pseudonym. I'm very fond of Pessoa, and of course he used many pseudonyms, and I thought I could write also under a pseudonym. So I invented a whole new character, a new author, and he wrote a novel called The Story of My Boldness. Boldness, no, not having hair.
the history of losing my hair, basically. And I used the name Marek van der Jach. This was my pseudonym. And this novel was also awarded with the prize for the best first novel. Okay. Gustavo. Ele escreveu um livro sob pseudônimo, um livro sobre como ele estava ficando careca, e ganhou de novo aquele prêmio que ele tinha ganho lá no início da carreira dele de melhor autor estreante. Então ele teve 2 romances de estreia. Interessante. Eu vou pedir licença aqui para ler um trecho bem do comecinho do Tirza, para a gente entrar agora nas suas obras. Gustavo, we will read a little piece of Tirza. Okay. From the beginning. O Tirza, ele começa com o personagem principal em casa fazendo comida. Ao contrário do autor, o personagem cozinha muito bem. E a esposa que o havia deixado 3 anos antes reaparece em casa, do nada, quando ele está preparando a festa de despedida da filha. Né? Vamos lá. Olhou para a mulher que afirmava que ele havia estragado sua vida. Não só estragado, roubado. Ele não a deixou viver. Como um ilusionista, tinha feito sua vida desaparecer. Assoprou 3 vezes e sumiu. Ele a queria de volta, aquela sua vida. Por isso tinha ido embora. Como as senhoras e os senhores da associação de inquilinos, tinha saído de casa calmamente, mas não sem ressentimento. Ele ainda havia gritado para ela, devo chamar um táxi? Mas ela falou, vou de bonde mesmo. Com isso ele fechou a porta e foi se sentar na sala com o jornal vespertino no colo. Pensei em vir dar uma olhada e ver como vão as coisas com você, disse ela, afastando uns fios de cabelo do rosto. Seus movimentos, a maneira como estava parada ali, autoconfiante, certa de que esse era o momento adequado para checar como estava sua família, que de todas as noites não poderia ter escolhido uma melhor, um meio sorriso rondando os lábios, óculos de sol na cabeça, tudo isso podia atestar o oposto, mas ele sentia em sua voz que ela também estava nervosa, tão nervosa quanto ele. Talvez tenha passado em frente à casa 3 vezes antes de criar coragem para tocar a campainha. É possível que já tenha retornado a Amsterdã semanas atrás e o tenha espiado enquanto ia para o trabalho, quando carregava as compras, quando à noite acompanhava a Tirza até sua bicicleta, nas vezes em que ela ainda saía de casa para visitar o namorado. E como ele não se demorava e ficava ali, primeiro olhando para a Tirza, que partia pedalando, depois para a sua rua e para o parque. Isso a esposa tinha visto. O livro tem um estilo bem engraçado, que se pega em detalhes muito triviais e que dialogam com a história principal. Tirza is your well-known romance, and the most prizes get. 10 years old now. How do you see the book in perspective? Como ele vê o livro hoje em perspectiva, completando 10 anos de lançado? Tirza came out in the Netherlands in 2006, and it was till now my best-selling novel, and it won 2 big awards. I think as an author, you like all your novels. They're a bit like your children. And as a mother, I think most mothers love all their love their children. So Tirza is, I think it's a good novel, but it's not necessarily my favorite novel. Or I think this is my best. Yes. Ele diz que realmente a Tirza é um dos livros que ele gosta bastante, é o mais premiado, e ele, assim como uma criança, como os filhos que nós temos, como os nossos filhos, nós gostamos dos nossos filhos, não necessariamente que ele goste mais de Tirza do que os outros filhos. É um livro que ele gosta ainda, que ele sente atual, mas que não é o favorito dele. Porque, assim como as mães, a gente não pode... Ele tem esse sentimento de não querer que um filho seja preferencial ao outro. Ele concorda com a questão das premiações. Tirza realmente é o mais premiado. Tirza realmente é o mais famoso. Ele gosta, mas não é o seu livro favorito. Porque os outros são tão favoritos quanto Tirza. And also because Tirza got so much attention, I feel a bit like, hey, there are other novels, other children that deserve attention as well. They are beautiful also. Sorry. So I feel a bit like a mother or father who would like to say, hey,
I have other children that are beautiful also. Tirza is not my only beautiful child. Yes. Quando vocês perceberam pelo clima, né? Quando um pai ou uma mãe dizem, não, sim, a minha filha Tirza é bonita também, mas eu tenho outros filhos bonitos também. Os outros também são bonitos. Hofmeister prefers Tirza. Tirza was adapted to the movies. O livro foi adaptado para o cinema. E isso sempre envolve, de alguma forma, uma simplificação, né? Geralmente, quem é fã do livro acaba se decepcionando um pouco com a versão para o cinema. Muitas coisas são cortadas, as opções pelo que pode ser cortado, ainda mais numa linguagem como a dele, que é muito cheia de detalhes, eu acho que é quase impossível. Ele gostou do resultado? About Tirza was adapted for movie. Do you like the result? Do you like the outcomes? The version for movie? It's always hard when you sell the rights as an author to a movie maker. And I compared it before a bit like selling your soul to the devil. It's not to offend any movie makers, but you don't, because you know from the beginning you don't have any influence. You don't. So I gave up I didn't have the illusion that I could influence the screenplay or the movie. And I liked some parts of the movie. The part of the novel and the part of the movie that's set in Namibia, Africa, I liked it very much. The other part I didn't like so much. So I had mixed feelings, but I wasn't too unhappy about it because I knew from the beginning that the movie was going to be different from the book. Sim, ele diz que às vezes é meio complicado gerir essa questão do relacionamento com os diretores. Eles têm um temperamento às vezes meio não muito adequado para se relacionar com esse tipo de coisa. E então ele desistiu de tentar influenciar o resultado final de Tirza na versão para cinema, mas ele disse que algumas partes ele gostou bastante, outras nem tanto. Uma parte em especial, que é quando as ações acontecem na Namíbia, na África, foi uma coisa que ele gostou bastante. Outras partes ele não gostou tanto quanto gostou dessa. Como que você define o teu estilo de escrita? Ele muda de livro para livro? Tem alguma coisa em comum entre todos eles? Essa fina ironia que você coloca, essa ironia dos detalhes e como eles dialogam com o todo? Your definition about your own style to write. Gustavo asked if you feel that the style changes from a book to the other. I hope so, yes. I hope that it's changing from one book to the other. And of course, when I was trying to write under a pseudonym, I spoke about this before, the pseudonym Mike van der Jacht, I tried to develop a whole new style and to try out new forms. Maybe I misunderstood you, but I thought that you used the word irony. I think irony is important to storytelling anyhow. But it's hard for me to describe my own style. I like a style that's not asking for attention to the style itself. The style is a tool to tell a story as good as possible, and basically is in the service of the storytelling. And how much humor is important in your? Okay, let first maybe this is going to translate. Ok. Ele espera realmente que o estilo dele mude de livro para livro, que é uma busca dele. Ele acha que é uma coisa que é interessante. Ele alimentar esse tipo de coisa, ele desenvolver esse tipo de coisa. E com relação à questão de definir, de caracterizar o próprio estilo, ele acha meio complicado, porque ele prefere que a boa escrita esteja a serviço da história que está sendo contada. Então, isso é uma coisa que é uma sutileza que ele prefere preservar para que as pessoas, para que os leitores, à medida que forem lendo, vão percebendo todas as nuances que ele propõe e tudo que ele quer propor naquele texto específico. Gustavo. So the question about humor. Yes. About humor. Even in tragic situations. Yes. About what? Humor. Humor. Perguntando para ele da questão do humor. O livro inteiro tem muito humor, mesmo nas situações mais trágicas, porque o livro começa quase como uma comédia do Woody Allen e ele vai se encaminhando para um desfecho absolutamente trágico e mesmo assim risível. Humor is important inside and outside literature. It's a tool to survive. It's
technique. And I think humor starts with distance. If you have a bit distance of your own life, or of the tragic events or not so tragic events, you can also try to laugh about it, and it helps. So humor is important, because without humor, even the most tragic situation becomes unbearable, not only for the human being, but also for the reader who's reading about it. Ok. Ele diz que o humor é importante tanto dentro quanto fora da literatura. Porque o humor é uma forma, ele usou até a palavra técnica, né? É uma maneira da gente realmente viver a vida de uma forma mais confortável até, mais suportável. Mesmo nas situações mais trágicas, ter humor é uma forma de lidar melhor com elas, porque senão elas ficariam insustentáveis. Ele acha que é importantíssimo, é um componente importantíssimo na vida, na nossa vida e na literatura dele, nos textos dele. Por isso que os textos dele têm essa característica que o Gustavo descreveu. This is not to say that my books have to be funny on every page, or I want the reader to laugh all the time. Quite the opposite. I mean, sometimes I think Tirza is a very tragic book, and sometimes I laugh when I'm writing, but it also happens that I start crying when I'm writing. I mean, of course, I mean, you are involved with your own storytelling, so it happens. But the humor has to be there in order to show also the absurdity of the situation and of life. Ok, Gustavo. Você está morando em Nova York há 21 anos já. Esse desejo de fazer cinema, ele cessou completamente? Você não pensa mais nisso, mesmo estando ali num lugar em que isso é bem mais propício? Pensa em escrever roteiros? About you are living in New York for the last 20 years, and you are near of a city that the guys there and the people that brief in the movies. You still have the desire to write screenplays for movies or not? No, I did write one screenplay at the end of the 90s, and I still write for theater sometimes, but not for the movies anymore, because if you write a screenplay, too many people are involved. Too many people want to say something about your product. And as a novelist, I'm used to be a dictator. And I like to be a dictator in my art. Ok, vocês entenderam, né? Quando se escreve um roteiro para cinema, tem muita gente dando palpite. Ele continua escrevendo para teatro, mas não para cinema, porque quando você escreve para cinema, todas as pessoas, as pessoas de certa forma vão querer dar algum tipo de sugestão e ele, como novelista, ele se sente um ditador com relação à obra dele. Ele quer ter pleno controle disso. Essa semana marca o lançamento aqui no Brasil de Homem Sem Doença. O livro foi de 2012, né? O que os teus leitores vão encontrar nessa obra? About the new book. We launched the new book this week. Yes. What do you think your readers will expect or found on the new book? I think as every author hopes that any reader will fall in love with his book. The new one, the old one, with all of his books. But it's very different from Tirza. Yes. It's about a Swiss architect who goes to Baghdad in 2008, 2009, in order to build a new opera house. Ok. Ele acha que as pessoas vão encontrar... É diferente de Tirza, vão ter o mesmo interesse do que encontram em Tirza. É uma história diferente porque trata de um arquiteto que ganhou uma concorrência pública e ele vai para Bagdá. Ele é um arquiteto suíço de ascendência indiana. Ele vai para Bagdá para projetar um teatro, o teatro de ópera em Bagdá, e ele acaba sendo confundido e preso como um espião. Ele acha que as pessoas vão achar bem interessante tudo isso. As a literary journalist, I had been a few times to Iraq with the US Army embedded, but also alone. And I had a feeling that what I had experienced there, what I had seen, what I had felt also, was so much that it was more than I could write about in my pieces for the newspaper.
So it was begging, basically, the material was begging to become a novel. And that's when I started writing in 2010, 2011, The Man Without Illness. Ok. Ele teve algumas experiências, porque o Arnon ele tem um jeito de escrever e ele passou a propor para ele experimentar algumas coisas. Então ele costuma, por exemplo, ele viveu e trabalhou em diversas situações, em diversos lugares, para ter aquelas experiências e poder reportar a respeito delas e poder vivenciar aqueles momentos e entender o que estava acontecendo. Ele teve uma experiência no Iraque, onde ele foi acompanhado, ele pediu, na verdade, a escolta de milícias, de soldados que haviam lá, soldados mercenários, e o medo que aquelas pessoas sentem, mesmo as pessoas que estavam provendo a segurança dele, e o medo que ele passou a sentir naquela sucessão de eventos que eles tiveram lá, foi o mecanismo, foi o que impulsionou ele a escrever essa nova novela, que é o Homem Sem Doenças. Ele disse que foi um marco, uma coisa importante na vida dele, porque de certa forma não, o livro retrata diretamente nesse personagem que é o arquiteto essa experiência, a experiência do medo, a experiência que ele próprio vivenciou quando teve uma experiência semelhante lá no Iraque. About journalism, sobre a carreira dele de jornalismo, é uma fonte constante de inspiração para novos livros? Ele pensa em outras histórias, ele visitou, por exemplo, a prisão de Guantánamo, isso serve também de ponto de partida para outros livros? Ele pensa nisso? Your experience as a journalist, do you use this? Sometimes, yes. I mean, I had many experiences. I heard you use the word Guantanamo. Yes, I went there in 2007. It was not easy to go there, ironically enough, but I went there for 4 days. I've been to Iraq many times. I made a road trip from Istanbul to Baghdad. I made a road trip from the Netherlands to Afghanistan last year. I worked in a slaughterhouse. I worked in a hotel. So I did several things, and it changed my life in many ways, but also changed my books. Sim, essas experiências elas influenciam de certa forma a escrita dele como um autor. Teve no Afeganistão, teve em Iraque, mesmo as coisas, os trabalhos jornalísticos dele na própria Holanda, na Europa, tem um efeito, sem dúvida, no que, de certa forma, tem um efeito no que ele escreve. Muitas delas inspiram, influenciam a forma e o resultado final das coisas que ele escreve. Queria lembrar das perguntas. Quem já tiver pergunta, a gente daqui a pouco vai abrir. Estamos aqui já no finalzinho do papo e vamos abrir para vocês. Você participou de uma experiência científica que acabou sendo bem divulgada no mundo inteiro, sobre as sensações do escritor ao escrever e dos leitores ao lerem a obra. Como é que aconteceu essa loucura e qual foi o resultado disso? Gustavo is asking about that scientific experience. Yes. You used some wires in your mind to get the sensation of the writer during the work process. The brain activity, yes. Yes, the brain activity. In 2000, this was a serious scientific experiment. I was just the object. 2 neuroscientists wanted to know more about the process of creativity. So they connected me to electrodes and they measured my brain while I was working on a new novel in November 2014. And when a novella was published in the Netherlands, they measured about 250 readers while they were reading my novella. And they wrote a scientific article about it. How many readers? Sorry? 250. 250. And this year at the Frankfurt Book Fair, they will again start measuring German readers. So the experiment is not finished yet. But I'm the guinea pig. It's not so much my experiment. It's more that I opened my brains to these scientists. You were like Alex in Clockwork Orange. The pictures look very much like a Clockwork Orange. Yes.
Ok. O Arnon, ele participou. Essa experiência foi, na verdade, uma medição do processo criativo, das reações do cérebro dele quando ele estava escrevendo. The year of the experience, sorry. 2014. Ok. Em 2014 essa experiência aconteceu. Então eles colocaram alguns eletrodos, inclusive uma foto famosa do Arnon. Acho que essa foto tem na internet, se vocês procurarem vocês vão ver. Ele está lá na cozinha, on the kitchen. In my kitchen. I was working in my kitchen, and they were also in my kitchen, yes. Ok. Ele está lá na famosa cozinha escritório, está escrevendo, e ele tem vários eletrodos colocados na cabeça dele para fazer essa medição. Justamente essa questão da medição da atividade cerebral dele enquanto ele escrevia. It was published in a German paper? In a scientific paper, in a scientific magazine. I think in English, I think UK, United Kingdom. Yeah. Ok. Então a experiência foi publicada em 2015, numa revista científica que ele supõe ter sido na Grã-Bretanha. 250 readers. 250 readers were being measured, yes. This is for a scientific experiment, a huge amount of people. Ok. Yeah. Então 250 leitores tiveram acesso a essa experiência e comentaram essa experiência. Media tanto as emoções dele ao escrever, quanto as emoções do leitor ao receber aquela obra, né? Que é sempre um exercício meio solitário, né? Você não tem como fazer uma pesquisa de opinião sobre isso, mas o escritor sente raiva quando escreve sobre raiva, o leitor sente essa raiva quando está lendo o livro. Foi mais ou menos isso. Eu queria convidar de novo para que vocês façam perguntas. A gente está no finzinho já do nosso papo. Por que a decisão de se mudar para Nova York? Why you decided to move to New York City? In 95, as I said, I moved to New York, and basically I moved for love. I had fallen in love with a woman who was born in the States, and she is a psychologist, and she wanted to work in Manhattan. And I had told her, I was 22 at that time, if you go to New York, I'll follow you. Just like this. I mean, you do these things when you're 22. And I went to New York, and I thought I would be there for 1 year, but I'm still there. Ok. Não está dizendo que ele decidiu mudar-se para Nova York porque apaixonou-se, né, por uma pessoa, e ela morava em Nova York, psychologist, Yes. uma psicóloga, e aí ele mudou-se para lá, mas depois de 1 ano lá, eles estavam juntos, aí ela se foi, ele a perdeu. Mas ele continuou lá, porque imagino que Nova York deve ser bem legal, né? Eu queria que ele falasse um pouco agora das influências dele, os autores que o levaram a ser escritor, e também que tipo de fonte ele bebe em cinema, em música, o que entra na obra dele como influência. It's about the authors that are your influencers, and the other things related to art that you like, as movies and music, the type of music and type of movies. Movies have always been important to me. I mean, you can learn so much about storytelling by going to the movies, because they use the narrative in a different way from a novel. But of course, I mean, it's impossible to be an author without reading. I think you have to be a reader first, and then you can become an author. And so many authors influenced me, but just to name one, there's a not very well-known author from Poland. His name is Marek Huasko. And he was, when I was 17, 18, he was extremely important to me. Even though he grew up in a very different country, different time, he lived there in the 50s, I felt a connection, and I felt that the way he was writing and what he was telling taught me so many things about what I wanted to say and how I wanted to write. This guy is from? Poland. Poland. And his name, please repeat. Marek Huasko. Esse autor polonês que o Arnon falou, uma das grandes influências dele. He lived in the 50s. He lived in the 50s. He passed away in 68. Morreu em 1968. Ok, 68. Ele viveu nos anos 50, morreu em 1968. Marek Huasko, right? Marek Huasko. Foi uma grande influência da forma como ele escreve, a forma como ele viveu em vários lugares, a forma como o ritmo que ele dá para as coisas, a forma como ele escreve, foi uma grande influência, esse autor polonês Marek Huasko, na literatura do Arnon. What about the others? But there's so many. I would say that even if you dislike an author, if you hate a book, that's important to you because it tells you something about who you don't want to write. But there are so many classical authors that were important to me, from Cervantes to Flaubert
to Kleist. There's a Russian author, Isaac Babel. I still like very much. Ok. Alguns autores clássicos, você citou. You mentioned Flaubert. Flaubert. I mentioned Isaac Babel, the Russian author. Isaac Babel. I mentioned Cervantes. Miguel de Cervantes. Before I mentioned Pessoa, whom I used as inspiration for my pseudonym. E o grande poeta português Fernando Pessoa. So many. Kleist, the German author. Kleist is a German author. É um autor alemão chamado Kleist. A few Dutch authors, not very well known outside the Netherlands. Hermans, he was very important to me. Kellendonk. Ok. Você também sempre trabalha ouvindo música, é isso? Do you work listen to some music? Sometimes, yeah, it depends. From novel to novel, I listen to different music. Which type of music? Now is my area. For this novel, I listen a lot to Puccini. Puccini. Because Puccini plays an important role in this novel. Ele costuma trabalhar ouvindo música e, por exemplo, O Homem Sem Doenças foi escrito ouvindo Puccini. A coincidência é que a obra, o ouvir Puccini foi transferido para o texto, porque não quero cortar o barato prazer de vocês, mas vocês vão perceber logo no início do livro que a ópera para a qual o arquiteto suíço de ascendência indiana ele vence a concorrência, ele é contratado, é uma ópera construída na cidade de Bagdá, cujo o mandatório lá em Bagdá, ele gostaria de ouvir Puccini, a obra de Puccini tocada nesse lugar. Então ele abre a concorrência para que se construa esse Opera House em Bagdá para privilegiar a execução da obra do, se não me engano, é Niccolo, o primeiro nome do compositor italiano Niccolo Puccini. Então isso acabou influenciando, o ouvir, o escrever, acabou influenciando no texto final. But for example, when I went to Afghanistan with the Dutch soldiers, I noticed that I listened a lot to a German metal band called Rammstein. You may know Rammstein. Yes, yes. And then I wrote a novel, not translated, about soldiers. And during the writing process of this novel, I listened all the time to Rammstein. Okay. My girlfriend got crazy, but I listened. And I started liking Rammstein, to my surprise. Quando ele esteve no Afeganistão com soldados alemães, ele costumava ouvir uma banda de heavy metal chamada Hammerstein. E isso influenciou diretamente nessa questão do texto. E ele disse que houve um momento em que a namorada dele estava ficando louca de tanto ele ouvir o Hammerstein. You have the questions? Lembrando, Marek foi o pseudônimo que ele usou para ganhar aquele segundo prêmio de escritor estreante, não foi? Marek was the name you used to win the second. Exactly. Marek is the same first name as the name of my favorite Polish author. Yes. Ok. Então vocês entenderam. Ele utilizou esse nome como um alter ego para criar a segunda obra que foi o segundo prêmio. Voltando um pouquinho na história do Homem Sem Doença, você vai estar autografando daqui a pouco aqui. Esse rapaz ele vai projetar essa Opera House, ele tem problemas lá, ele consegue voltar para a Suíça e ele volta para o Oriente Médio e tem problemas de novo, e a vida dele vira um pesadelo. É uma característica comum aos teus personagens, né? Eles são um desastre esperando para acontecer em potencial ali o tempo inteiro. Gustavo talked about Sam faced some problems in Baghdad, but he back to Switzerland, but he back again to Baghdad. To Dubai, yes. Yeah, to Dubai, yes. Okay, sorry. And he noted that your characters are a disaster waiting to happen. Yes, imminent disaster. Persons. The question is, can we? Yeah, I would say there is a longing, not in all of us, but in many of us, for a disaster. Not a longing for the disaster, but a longing for the danger. And why Sam is going back? Because I don't want to disclose too many details of the plot, but he experiences something in Iraq, in Baghdad, he cannot
talk about it with his girlfriend, with his family. And when he comes back to Switzerland, he feels that he's not at home there anymore. So there are few reasons why he goes back to the Middle East. But it's not only because he wants the disaster. It has also to do with the fact that he has a trauma, that he, in the safe world of Switzerland, he has become an alien. Ok. Quando ele tem todos esses problemas que ele tem em Bagdá, e inclusive não consegue ter contato com as pessoas da família, com a namorada, esse tipo de coisa. Só que quando ele volta para a Suíça, ele sente que lá não é mais o lugar dele. Ele meio que perdeu a identidade lá por conta de todas essas coisas que aconteceram, que acontecem com ele em Bagdá. Essas coisas mudam ele. Então ele sente que ele é um alien quando ele volta para a casa dele. That's why he tries to go back again, because he feels not at home in Zurich anymore. E aí ele sai novamente de Zurich para tentar se reencontrar, na verdade, né? Porque quando ele volta para casa, por conta de tudo que ele viveu, ele perdeu a identidade. Para citar um exemplinho aqui do quanto o humor permeia todos os momentos do livro. O avião para o Iraque, esse é do livro novo, do Homem Sem Doenças. O avião para o Iraque está cheio. Ao seu lado está sentado um árabe, talvez um iraquiano, ele supõe. 5 minutos após a decolagem, o homem adormece. Toda hora sua cabeça resvala até o ombro de Sam. Quando a cabeça cai pela 4ª vez em seu ombro, ele a deixa ali. Os iraquianos passaram momentos difíceis, razão pela qual Sam pode muito bem oferecer seu ombro por algumas horas a um vizinho iraquiano. Vamos abrir para as perguntas do público. É lembrar que vocês podem assinar as perguntas também. E as que não forem lidas aqui vão ser entregues para ele. A pergunta aqui do Luiz Soares e da Maria José. Eles fizeram 3 perguntas aqui. A vaidade te move a escrever? The vanity moves you, your writing? Vanity. Without vanity, maybe there's no ambition, but I hope that that it's more than only vanity. I think that vanity is the enemy of the author. Vanity, enemy of the author. Can you translate this? Yes. That's my main answer to this question. Do you think the vanity is because the question the was enemy? how much vanity is vanity what's driving me, and I would say, of course, there's vanity in everyone, and vanity is connected to ambition. But when it comes to the act of writing as an author, to literature, vanity is the enemy of the author. Ok. Ele acha que Ele acha que a vaidade ela é um elemento importante porque ela se conecta com a ambição. E sob esse aspecto ele acha importante que ela exista, mas ele ao mesmo tempo acha que a vaidade é a grande inimiga do autor. So there may be still some vanity inside me, and the fact that I'm here may be proof of it. But I hope to die as a person with almost no vanity. That's one of my goals. Ok. Que na verdade isso pode acontecer com ele e é como se uma pessoa, uma outra pessoa habitasse ele. Quando esse tipo de coisa acontece, toda vez que ele percebe que isso vai acontecer, ele tenta matar essa pessoa. Ele tenta eliminar, fazer com que ela deixe de existir. Segunda pergunta aqui do Luiz e da Maria José. O que tem de judaísmo na sua literatura? They asked about the Jewish elements in your literature. Yes, I have a Jewish background. I'm not a practicing Jew anymore. I'm not religious, but there are Jewish elements in my books. Yes. Sim, ele é de origem judaica. Ele não pratica, mas existem sim elementos da cultura judaica, do ensinamento judaico na literatura dele, nos livros dele. But it's also when you make fish soup, it's hard to say when here's the codfish, here's the shrimp. So you have one soup. So it's the same with my books. I think it's hard to say this is the Jewish element, this is the Dutch element, this is the German element. It has become all one. Ok. Quando mesmo que cozinhar, quando você está fazendo uma receita que você tem um peixe ou um camarão,
ele tenta fazer a mesma coisa na literatura dele, que durante os textos dele, quando está se lendo, consegue se perceber os elementos que são judaicos, os elementos que são alemães, os elementos que são holandeses dentro do texto, dentro das ideias que ele passa no texto dele. Tem uma outra pergunta aqui que praticamente complementa essa. It's important for you to be a Jew? It's important for me to be a Jew. It's unavoidable. I don't want to, and I cannot deny the fact that I'm Jewish. And only because of the history of my parents, it would be extremely offensive to them. They're not alive anymore, to deny the fact that I'm Jewish. So yes, it's important, but mainly because of my parents. Sim, é importante para ele ser judeu, até por conta das coisas que afetaram e ofenderam seus pais, e por conta disso, para ele é importante ser judeu. E ele acha que a grande razão, na verdade, são eles mesmos, são os pais dele. Isso faz com que ele se sinta bem quanto a isso, em ser judeu. Aqui. Se você fosse professor de literatura, o que você ensinaria como essencial? O que seria essencial? O que você passaria para os teus alunos como obrigatório? Suppose if you was a literature teacher. Yes. Which the main things you will teach for your students? As essential. I did sometimes teach. I taught in 2005 at the university in the Netherlands. Even though I never finished my high school, that's the irony. They asked me to come to teach. And my mother at that time was very proud. So I think the main thing as a teacher when you have students is to create, especially when it comes to books, to create some enthusiasm, to show people that reading books, to show the students is not something that is an obligation. That's a task you have to perform, but it's something that can be pleasant and that can teach you something about life and that can enrich your life. So basically, I would try to give my students the enthusiasm, the love for literature that I feel. That's my main task as a teacher when I'm teaching. Okay. Is this clear? Yes, yeah? yes, Okay. good. It's 2005 you 2005, I did a teacher. few times. Yes. 2005, 2008, 2015. Ok. A few times, yeah. Em 3 períodos diferentes da vida dele, 2005, 2008, 2010, o Arnon foi professor. E a coisa que ele ensinou que os alunos dele tivessem entusiasmo ao escrever, que eles pudessem também passar esse entusiasmo para as pessoas, que as pessoas tivessem interesse em ler as coisas que ele escreve e as coisas que elas escrevem, para propagar esse interesse, certainly as to prove the people that books are not boring, books can be interesting things to do on the life. Para fazer com que, para provar, na verdade, que os livros podem ser coisas interessantes e não cansativas e não monótonas. Foi a principal mensagem que ele passou para os alunos dele, para que eles tentassem escrever de forma a chamar a atenção dos leitores, para que eles tivessem esse tipo de interesse e esse interesse fosse eventualmente propagado para novos leitores que se tornariam novos escritores e num moto contínuo. Aqui no Brasil nós temos um problema sério para motivar crianças a ler, eu acho. Elas leem numa fase muito pequena, mas é uma porcentagem não muito grande que continua leitora depois de adulta. É um problema também nos lugares onde você já morou, na Europa, nos Estados Unidos. Is this an issue to make the child who reads to become a reader as an adult? If it's difficult, or what's the question again? How do you make perdão. Sorry. Here in Brazil, we have a big issue. Is turn up the children readers and keep the same all the children's readers after the adult age. Yeah. You faced some problem in the other countries, in the other places you were? If I say yes, I mean, I have a godson who's 12 years old, and he likes Pokemon Go better than books. So, yeah. I see the problem from nearby.
But if you have, let's say you have a class of 30 pupils, 30 children, if you can convince 4 or 5 of them that reading is something beautiful and is something that can enrich your life, that's already enough. Of course, in the ideal world, all 30. But 5 out of 30 is not so bad. Did you get it? Okay. So if you have a class of 30 people, Yes. and you can convince, you can give 5 of these children, of these pupils, the students, some of your enthusiasm, that's already something. Ok. Numa classe com 15, 14 alunos, mais ou menos 15 alunos, ele acha que é uma grande conquista se ele consegue fazer com que 5 dessas pessoas, 5 dessas crianças continuem lendo. Ele acha interessante isso. Ele sabe que esse tipo de problema acontece, não é uma exclusividade nossa do Brasil, mas ele acha que conseguir selecionar de um número desses, pelo menos mais 5, já é um número bom. Do you think it's a good number? It's okay. To It's not extract. good, but it's okay. Yeah, it's not ideal, Yeah, but that's it's not- good. That's okay. It's good enough. And also, I'm not so pessimistic about the future of literature because human beings, we will always need stories to tell ourselves, to make sense of our lives. So without stories, we are nothing. Whether it's in literature or movies or what kind, that's not that important. Ok. Ele não é pessimista com relação ao futuro da literatura, porque ler faz parte de ser humano. E nós necessitamos disso. Então, ele não é pessimista com relação à questão do cinema, à questão da música, à questão da literatura, porque é uma necessidade que nós temos e ele acha que isso se preserva a despeito da existência de qualquer tipo de sentimento ruim ou de todos esses meios. Ele acha que é viável, que continua sendo viável e continua sendo porque é uma necessidade do ser humano. Ouvir música, assistir filmes e ler livros. Saber histórias, né? Conhecer histórias. Você tem a mesma visão a respeito da literatura que você tem do jornalismo? Quer dizer, mesmo que o meio mude, que seja digital, continua sendo mais importante o conteúdo do que o meio? You have the same opinion about the journalism. If it would change the media, If you change the media? if change the media from the paper to digital media in your journalism, you have the same vision and the same optimism. Not the same vision, but what I said before about journalism, that it's not that important whether people... I'm still one of those people who really like the newspaper. When I can buy a newspaper, I like the smell of the newspaper, I like the paper, I like everything about it. But of course, when I'm here, I cannot read my European or American newspapers. I cannot go to buy them, so I read them online, I read them on my iPad. And it's not that important where you read your newspapers, whether it's on paper or on a device. The most important thing is that you have some readers. Sim. Ele diz que não a mesma visão. Ele entende e para ele prefere a questão da sensação táctil, a coisa de comprar o papel, o jornal, sentir o papel, sentir o cheiro. E, logicamente, quando ele não pode, ele adquire o jornal, ele quer ler um determinado jornal, quer ter acesso a um determinado meio, ele vai para o iPad. Mas ele acha que, independente da mídia e do meio que a gente vai utilizar, isso vai acontecer sendo bom, vai continuar sendo bom, e vai continuar acontecendo e vai continuar sendo bom para ele e para as pessoas. Não vai influenciar no resultado e vai continuar sendo legal, mesmo que não seja físico, seja digital, ou ele prefere que seja físico, ele acha que será melhor. Mas não vai ter uma influência final decisiva no hábito das pessoas e na nossa leitura. E você mesmo, você costuma ler em Kindle? É um hábito teu também? You read in Kindle and other e-books? I do have a Kindle, but I use it only when I have no other choice. I still like the book itself, and I always have like this small pencil to make a note, and you cannot do it really with Kindle. You can do it, but it's not the same. So I still like the paper book. Yes. Ele usa o Kindle, mas ele prefere o livro, o papel, porque ele tem esse pequeno lápis que ele utiliza para fazer anotações nos textos que ele lê. Ele inicialmente disse, não dá para fazer no Kindle, voltou atrás dizendo, não, até dá para fazer, mas não é a mesma coisa, não é a mesma sensação de passar o lápis ali no papel. Para ele prefere o papel.
não é tão romântico. Isn't so romantic as using the I'm not, pencil. it's just, you know, it's practical because this works always. A pencil, and you cannot, you don't need a battery. You're not disturbed by too much sunlight. It's just like, it's practical. Ele acha prático, simplesmente prático, ele pegar o lápis e rabiscar o papel e fazer uma anotação. Ele acha que talvez no meio digital não seria não teria o mesmo prazer, a mesma maneira. Ó, só para continuar e encerrar esse capítulo digital da nossa conversa, uma pergunta aqui de alguém que não assinou, perguntando o que ele acha dos livros publicados pela internet e como proteger os direitos dos autores nesse caso, aí pensando pela ótica dos autores. What do you think about publishing books by internet, e-books, for the author perspective, and how to protect the author rights in this case? 5 or 6 years ago, my publishers in the Netherlands thought that the e-book was going to be bigger than a paper book. This prediction turned out to be false. And of course, with an e-book, you know that it's so easy to steal an e-book. It's impossible to protect. So if people steal your book, of course you don't get any money, but it's still an honor. I think it's worse that you're an author and nobody wants to steal your books. Did you get it? Yeah, that's worse. Yes. Ele há 5, 6 anos atrás, o editor dele na Holanda disse que publicaria alguns livros de forma digital. Ele acha que é muito difícil controlar a questão de roubar livros, de obter os livros. Via digital é um controle muito difícil de se obter. Mas ele disse que mesmo se roubando os livros, ele continua sendo o autor desses livros. And if you, I mean, this is not my interest, but if you look at it from the point of view as a business model, many people who think about it, I've been told, and they told also this to me in person, they see the future of literature a bit like the future of what happened to the music world. So it's not, the income source is not going to be the sales of CDs anymore, but the concerts and things like that. Authors can't make concerts. But first let's translate and I will answer this. Ele disse que isso sinaliza como o futuro da literatura, é o que ele ouve falar, essa questão da venda digital, assim como a música digital, como acontece com todos esses formatos que a gente tem hoje em dia. Like Spotify, Apple Music and things like this. No, authors, but you have a good, Gustavo, you have a point. Authors can do concerts. But for example, in Germany, there's this tradition of readings, an author reading from his book for 1 hour, and people pay 10, 15 euros to come to listen to the author. So you can, it's not a concert, but it can be a source of income. And if not, well, then maybe you have to go to work for the post office and do your writing in the evening. Ele falou que, de fato, escritores não podem fazer shows, né? A indústria da música acabou achando um outro caminho, que é o dos shows, para combater o download de MP3, que é impossível de você controlar. Isso aí eu acho que é uma guerra perdida, e eles encontraram nos shows uma maneira de fazer dinheiro. Eu argumentei que escritores não têm como fazer concertos. Você pode cobrar para ter encontros com o autor, como esses aqui, e ele lê a própria obra, que as pessoas podem pagar para isso também. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui também, sem nome, de uma leitora aqui que ficou surpresa com a sua idade, que ela imaginou um homem mais velho. Que corda da sua criatividade foi tocada para escrever a história de Tirza, essa novela familiar tão sofrida? A reader here, Yes. she can suppose you are so young. He talked about you as an old guy. So young. Yes, and she thought that you are Much older. oldest than you are, and she would like to know about Tirza and which part of your feelings you use it and inspired you to write Tirza. Well, I'm not that young anymore. I'm 45, so we can debate whether this is young or old. I think it's in between. And Tirza,
I wanted to write, although I don't have children myself, I wanted to write about the relationship between a father and a daughter. Of course, I've been a son, so I know the perspective of this difficult relationship from that side. But also, I was quite close by when my godson was born. Sorry? I was nearby when my godson was born. So I saw the whole process of having this, basically was born, this baby was born in my apartment in New York. And his presence, the presence of this baby, of this toddler in my life, changed me. And this was an inspiration for Tirza. The baby was born in your apartment? My godson. Okay. Yeah, he was basically born he was born in a hospital in New York, but on day one, he came to my apartment. Essa criança que nasceu em Nova York, tem um parentesco com o Arnon, ele foi a inspiração para ele, mudou a vida dele, ao nascer foi para a casa dele e fez com que ele se inspirasse nessa questão do texto, e foi o pontapé inicial, a inspiração inicial para o texto, para conceber Tirza. And then I asked myself, what kind of father would I be? What kind of daddy would I be? And this is one of the answers. Ok. Isso fez com que ele sentisse que tipo de pai ele poderia ser. E o pai seria alguma coisa parecida com o Sr. Hofmeister. Esse livro é sensacional. De que forma que a literatura pode transformar as pessoas? What do you think about which type of transformation literature can do with the people? Inspiration. I think, to me, literature from the beginning, also I said before, I didn't have television, I was quite a lonely child. To me, books were like a window, a perspective on the world, and they taught me how to live in many ways. So I think literature is extremely important. It's a way of answering the question, how should I live? Ok. Como uma criança que não teve TV, a literatura sempre exerceu um papel muito importante na vida do Arnon. Ela sempre disse para ele como ele poderia viver. Ela sempre foi, para ele, ler livros sempre foi para o Arnon uma janela aberta para diversas visões, diversas perspectivas. E ele acha importante nesse sentido, como ele disse inicialmente, inspirar as pessoas. Ler é bom no sentido de inspirar as pessoas. Aqui tem duas perguntas que se completam aqui. Basicamente, eles querem dicas, são autores novos que estão buscando dicas de como publicar, mesmo fora do eixo Europa, Estados Unidos. O que é necessário fazer para conseguir que essa obra ganhe repercussão? É escrever em inglês? O uso das mídias sociais é importante também? New writers on the audience asking for some tips to publish and to gain wide recognition. What do you think about the use of the social media, and what do you think? You think they would write in English or not? What are your tips for the new writers? If you feel comfortable enough writing in English or any other language, why not? Of course, English is like the lingua franca nowadays. But if not, why not write in Portuguese or Brazilian? I mean, it's not, language itself is not that important for success. And when it comes to being published, I think you should not be afraid of rejections. I received many rejections, and then even before I found this publisher, my first publisher, I sent out poems and I tried to be a poet or whatever. So I think you should not be discouraged when you receive 6 or 7 times or even more a letter from a publisher who tells you, I'm not going to publish your book. And it's a matter of discipline, the act of writing. I mean, you don't go to an office. Nobody will tell you at 9 a.m. you have to be there. So discipline is very important. Ele acha que a língua não é uma barreira. Se você tem domínio em escrever em inglês, sinta-se à vontade para escrever em inglês, senão você pode escrever em português. Mas ele acha que a coisa mais importante é ter disciplina, que você não tenha medo de ser recusado, eventualmente se você tentar enviar o trabalho para um editor e o seu trabalho for recusado. Ele acha que você tem que continuar insistindo e
fazer diversas tentativas mesmo, porque num momento ele teve muitas recusas inicialmente, antes dele tornar-se o escritor que ele se tornou. Ele teve muitas recusas. Ele enviou uma carta para um editor que respondeu para ele: não quero editar seu livro, não vou publicar seu livro. E ele disse que mesmo assim a perseverança, essa coisa da insistência, mas a disciplina são os fatores necessários, na opinião dele, para que você se torne um escritor. Eu volto a mencionar essa coisa da língua, que ele falou que não é uma barreira. Se você consegue escrever em inglês, tudo bem. Se não, escreva em português, que ele acha que não há problema nenhum. E sobre as redes sociais, são social media? Of course, you can use social media, but then again, I think that the publisher or the bookstore owner is selling you the books. I think as an author, you can be involved, you can help the sales, but it's not your main task, I would say, because otherwise you lose too much time by doing all these things that distract you from writing itself. Okay. Ele acha que os novos autores podem utilizar a mídia social, mas que não é o elemento mais importante, porque os editores e os donos das livrarias eles precisam ter o seu livro em mão, precisam ter o seu material em mãos. Ele acha que a coisa mais importante, o elemento mais importante é você ter mesmo o trabalho em mãos, você ter o teu trabalho publicado. And what do you think? An easy way to get this, for example. We have the big corporations, the big publishers. But for an independent writer, what's your tip? Well, even an independent author, I mean, unless you are self-published, usually you have a publishing house. I mean, my Brazilian publisher, Radio Londres, it's quite a small publishing house, but I believe they're doing an excellent job. So you're not dependent on the big corporations. Before that, 2 of my books have been published in Brazil by big house. I believe it's Globo, but I'm not sure. And I felt quite lost there because it was so huge. So there will be the fact that now there are more and more smaller independent publishers in a country like this is a very good sign, not only for authors coming from other countries, but I would say also for Brazilian authors. Ok. Ele acha que não precisa necessariamente, que deve se procurar um editor mesmo que pequeno, que o importante é tentar veicular o trabalho através desse editor, dessa editora, antes dos trabalhos dele serem publicados no Brasil por uma grande editora. Ele tinha contatos e contratos com pequenos editores, mesmo assim eles faziam um bom trabalho, como faz hoje a editora dele, e que ele acha importante que se tente mesmo que não se dependa dessa questão de grandes corporações, que é necessário que se insista, mesmo que inicialmente seja algo pequeno, que ele acha que os resultados virão, porque por conta desse empenho mesmo, do esforço que ele havia mencionado anteriormente. A questão do foco, a questão da perseverança com relação a tentar viabilizar o seu trabalho. Para encerrar, vou perguntar qual é o... Sim, não, mas ele disse também anteriormente que lá na Holanda ele tinha um contrato com um editor menor, que ele achou importante que isso acontecesse lá. Você lembra que ele falou do Small Publishing House in Holland? What are you writing right now? Which book? Which story are you going to tell us? Well, Qual é a história que ele está escrevendo agora? I think, as many authors, I never speak about a novel I'm working on. But I just finished a novel that came out in May in the Netherlands, and Radio Londres told me that they're going to publish it next year. And I have a column every day in a Dutch newspaper, except for Sunday. So when this event is done, I'm going to my hotel, and I will start working quickly to write the column for tomorrow's newspaper. Falando que o trabalho dele é contínuo, que ele, como escritor, nunca fala sobre a obra que ele está escrevendo, mas que o último livro dele, que foi lançado em maio, já teve os direitos comprados também pela Rádio Londres, que, aliás, fez uma bela edição do Tirza, e que deve ser lançado em 2017. Sobre o que é esse livro? What is this book that was published in May? It's about a psychiatrist, a mother, who is also the son, and who's taking care of his elderly mother. A psychiatrist, and
mother, son, patient. That's a book set in the world of psychiatry. Sobre psiquiatra e the relationship with his mother? with his mother. And with one of his patients. Ah, ok. Yeah. Ok. His mother as his own patient. No. That's very interesting, but that's not the case. Ah, ok. With his mother and with one of his own patients. Three people. The mother, the patient, the psychiatrist. Ah, ok. Three people. Triângulo. 3 pessoas, psiquiatra, sua mãe e o seu paciente. It's a very Woody Allen book, huh? And that's more A tragic than Jew- most Woody Allen movies. Yeah. Yiddish Mama. Bom, dessa forma nós encerramos mais essa mesa da Tarrafa Literária. Eu agradeço muito a presença de todos, a presença do Arnon, do Zé aqui, que ajudou a gente na tradução. Convido todos vocês para o autógrafo dos livros ali, para bater um papo com o Arnon lá fora também. Vamos ter a sessão de fotos depois. Muito obrigado a todos. Obrigado pessoal. Arnon. Muito obrigado. Thank you. We did it.